A omissão aliada à revolução cultural, quando a proibição substitui a formação. É sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. Nada é neutro, a gente já sabe disso. No reino de Deus não existe território neutro, como dizem por aí. Ou estamos com a verdade, ou ocupamos com a verdade, ou será ocupado pela mentira. Isso vale para todas as áreas: cultura, política, educação, arte, comunicação, todas as áreas. Porém, ao longo do tempo, isso é importante, parte do movimento evangélico no Brasil adotou uma postura de afastamento diante de mudanças culturais e também tecnológicas. A intenção era proteger a igreja, mas o resultado foi oposto. Deixaram espaços livres para as agendas contrárias à fé. O erro de proibir ao invés de ensinar é o que aconteceu. Essa postura padrão que se repetiu várias vezes na história recente, diante de novas oportunidades de comunicação ou influência, a reação foi proibir o uso ao invés de ensinar como usar de forma correta. Quando o rádio surgiu, muitos líderes condenaram e disseram que era mundano. Ao invés de adquirir para pregar o evangelho, condenaram. Quando a televisão surgiu, aconteceu o mesmo. Proibiram. Mas enquanto isso, outros moldavam as programações com valores anticristãos. E hoje, vemos a mesma coisa com a internet. A política não foi diferente. Durante anos, a participação política foi vista como algo incompatível com a fé. Isso abriu espaço para que ideologias contrárias à Bíblia dominassem leis e políticas públicas. Sobre a arte e a educação, veja bem, ao invés de formar músicos, escritores, cineastas, professores com cosmovisão cristã, preferiram afastar o jovem dessas áreas, entregando de bandeja a quem pensa exatamente da maneira oposta ao Evangelho. E como isso favorece a revolução cultural? Antônio Gramsci, um dos ideólogos da revolução cultural, defendia que não era preciso destruir a que ele chamava velha ordem de imediato, mas enfraquecê-la e substituí-la aos poucos, ocupando os espaços deixados por ela. Quando a igreja abandona setores importantes, e isso aí acontece na prática, o sal sai de cena e, infelizmente, não tendo tempero, a podridão chega. Tudo aquilo que é contrário à fé vai ocupar esses espaços. Quando a igreja abandona setores importantes, é o que vai acontecer. E aí surgem cristãos formados pela própria revolução. O resultado é que muitos crentes hoje, já moldados por esse pensamento, veem a política, por exemplo, como algo sujo e mundana, incompatível à nossa fé, e recusam a se envolver. Mas ao fazerem isso, acabam ajudando, ainda que sem querer, a eleger políticos comprometidos com as agendas marxistas anticristãs. Essa não é neutralidade, chama-se omissão. E a omissão, nesse caso, é cooperar com o avanço do inimigo. E aí, o que eu gostaria de dizer é que existe um chamado bíblico, irmãos, para ocupar esses espaços. Jesus disse: vocês são sal da terra, vocês são a luz do mundo. Mateus capítulo 5, versículo 13, até o versículo 14. Sal e luz não funciona de longe. O sal precisa estar presente no alimento para conservá-lo. A luz precisa brilhar aonde existe o quê? Trevas. Daniel e José são exemplos claros, pois atuaram em impérios pagãos sem se corromper
influenciando decisões e leis que salvaram muitas pessoas e nos ensinaram que é possível ser fiel mesmo em ambientes dominados por valores diferentes. É necessário que a igreja saia do isolamento para agir. O chamado de Deus não é para viver isolado dentro de uma bolha espiritual, mas para termos uma presença transformadora nessas áreas. Isso exige, aí me chama a atenção, formação bíblica sólida para discernir e resistir à ideologia, excelência no trabalho para ser exemplo, referência, engajamento estratégico para ocupar espaços na política, na educação, nas artes, na cultura, enfim, nessas áreas que hoje estão ocupadas. Veja bem, o conservadorismo bíblico não é passivo. O verdadeiro conservadorismo bíblico preserva a fé com participação, sem fugir da batalha. Mas ele ocupa esses espaços com santidade, sabedoria e preparo. Cada setor que a igreja abandona será ocupado por ideologias que se opõem ao Evangelho. Proibir sem ensinar é abrir mão da missão. Evitar sem participar é deixar de ser sal e luz. Se quisermos resistir à revolução cultural, nós precisamos urgentemente, irmãos, estarmos preparados e conscientes de que toda a terra está sendo conquistada pelo reino de Deus. Não existe neutralidade. A Bíblia diz: deixar de fazer o bem quando está ao nosso alcance é pecado. Tiago capítulo 4, versículo 17. O servo da parábola dos talentos não foi condenado porque roubou ou desperdiçou. Mas por quê? Porque omitiu, escondeu o talento. Mateus capítulo 25, versículo 24 até o versículo 30. Ele agiu como muitos cristãos estão agindo hoje, deixando de influenciar, fechando a sua boca para não falar da verdade que edifica, e acha que está se preservando. Mas Jesus chamou isso de maldade e também preguiça. Isso deveria nos fazer tremer. Veja bem, a omissão enfraquece o povo de Deus. É o que acontece. Quando o povo de Deus se cala, a injustiça prevalece. Lembra que foi assim nos dias dos profetas? Isaías, o profeta, denunciou aqueles que eram cães mudos, Isaías capítulo 56, versículo 10, que não latia diante do perigo. O profeta Ezequiel recebeu a ordem de ser atalaia, e isso está escrito lá em Ezequiel capítulo 33, versículo 7 a 9. O atalaia que vê o perigo e não avisa será cobrado por Deus. A omissão é tão grave quanto a ação errada. A omissão entrega o campo de batalha nas mãos do inimigo. Quando a igreja deixa de ocupar a política, a educação, a mídia, as artes, ela entrega esse campo às ideologias contrárias para que elas ocupem, dominem esses espaços. Foi exatamente isso que aconteceu com Israel, quando se recusou a expulsar os inimigos da terra prometida. Vocês conhecem a Bíblia e sabem disso. Josué capítulo 2 e o versículo 3. E o que eles não conquistaram, acabou conquistando o coração deles. Não é o que está acontecendo na atualidade? Muitos pensam da seguinte maneira: se eu não me envolver, eu não serei atacado. Não é verdade? Mas a verdade é que cedo ou tarde, o inimigo baterá a porta. O livro de Esther mostra isso claramente. Mardoqueu alerta Esther, dizendo: não pense você que por estar no palácio, você escapará. Esther 4, versículo 13.
A omissão pode até causar uma sensação ou uma ideia de segurança, mas no fim, todos estão na mira, todos vão sofrer as consequências. Deus hoje nos chama não para esconder, mas para agir. Deus nunca chamou o seu povo para uma fé passiva. Sempre que o perigo se aproxima, o chamado é para se levantar e para agir. Neemias reconstruiu os muros enquanto enfrentava a oposição. Neemias 4, versículo 17. Davi enfrentou Golias quando todos estavam omissos, paralisados. Lembra disso? Os apóstolos pregavam mesmo sobre ameaça. E isso era fato, nunca fugiram da peleja. Em todas essas histórias, a omissão teria sido a pior escolha. A parábola das 10 virgens fala sobre as consequências eternas da omissão. Em Mateus 25, versículos 1 a 13, é um alerta solene. 5 ficaram de fora, não porque negaram o noivo, mas porque não se prepararam. A falta de ação custou-lhes a entrada no banquete. Isso nos mostra claramente que a omissão não é apenas um problema cultural ou uma questão social, mas um risco espiritual que pode afetar a eternidade. O chamado hoje é para quebrar o silêncio. O tempo de silêncio, irmãos, é preciso acabar. É hora de agir. Omissão não é humildade, é desobediência. Não é prudência, é covardia. Jesus disse que quem não é com ele, é contra ele. Em Mateus capítulo 12, versículo 30. E isso inclui aqueles que, por medo ou comodismo, deixam de cumprir o papel que Deus lhes deu. O sal precisa sair do saleiro. A luz precisa sair debaixo da caixa, a brilhar. A voz profética precisa se levantar. Jesus disse que se a igreja não falar, as pedras vão clamar. Eu disse num vídeo anterior que o gato sempre pode até tentar se esconder atrás das cortinas, mas o rabo dele em algum momento vai aparecer. E é sobre isso que a gente vai falar nesse momento, porque nós temos na história um gato que sempre tentou se esconder atrás das cortinas. E esse gato é a Revolução Cultural. São as ideias marxistas, a esquerda, a terrível esquerda. Se você quer ouvir um pouquinho sobre esse assunto, continue nesse vídeo, porque nós vamos aprofundar um pouco mais sobre esse assunto. A luta que enfrentamos hoje não começou ontem. Ela é a continuação de uma verdadeira batalha espiritual que atravessa séculos, como na parábola do joio e o trigo. Em Mateus capítulo 13, o versículo 24 ao versículo 30, você percebe que o inimigo sempre semeou o erro, a mentira e a corrupção no meio da verdade. O que mudou na atualidade foi a estratégia, pois hoje ele se serve das instituições políticas, dos meios de comunicação, do sistema educacional e, mais recentemente, dos tribunais, do judiciário ao redor do mundo. Assim como nos dias do profeta Amós, a justiça foi pervertida, o direito foi vendido e os poderosos se alinharam com o mal. Amós capítulo 5, versículo 7 a 12, está escrito sobre esse assunto. Historicamente, a esquerda, em suas diferentes vertentes, tem usado um método repetido e sistemático de neutralizar, desacreditar e, quando possível, eliminar fisicamente os seus oponentes. Um deles, vítima, foi o Abraham Lincoln, presidente dos Estados Unidos. Foi assassinado após conduzir a nação após uma guerra para acabar com a escravidão. Homem de direita.
algo que, ao contrário da narrativa atual, foi uma bandeira da direita na época. Infurtui, político holandês, foi assassinado por um militante de esquerda ao defender políticas contrárias contra o globalismo e a imigração descontrolada. Foi morto. Jair Bolsonaro, no Brasil, levou uma facada por um militante de esquerda ligado a um partido fundado por um foragido que já havia cometido crimes violentos, do PSOL. O Donald Trump também sofreu um atentado que quase lhe custou a vida, também por parte de militância da esquerda. Veja bem, mais recentemente, Miguel Uribe, pré-candidato conservador à presidência da Colômbia, também foi assassinado a tiros por um militante de esquerda, pois ele era opositor de Gustavo Petro, amigo do atual presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, que é de esquerda. Todos esses casos têm algo em comum: a narrativa midiática que distorce a motivação política e ideológica que está por trás disso, apresentando as vítimas como políticos ou figuras públicas e tentando esconder o fato de serem defensores de pautas conservadoras e família, princípios e valores. Isso é uma prática antiga: esconder a raiz do conflito para evitar que a população perceba que existe uma guerra ideológica em andamento. A esquerda sempre acusou a direita de violenta e intolerante, mas a verdade, a prova é que ela tem sido isso. Desde o século XIX, o mesmo padrão de intimidação e eliminação física de quem defende valores opostos ao seu vem acontecendo. Quando a igreja se omite e deixa de denunciar esses fatos, ela não está apenas perdendo espaço cultural, mas ela está permitindo que essa máquina avance sem oposição. A omissão da igreja se transforma em um terreno fértil para que o inimigo, usando ferramentas políticas e ideológicas, continue minando a verdade e sufocando as vozes que ousam proclamar a verdade. Por isso, meus amados irmãos, o cristão omisso é um verdadeiro contribuinte para que a bandeira marxista, para que a revolução cultural, para o crescimento da esquerda que mata, destrói. E quando eu falo destrói, não estou me referindo somente à destruição física, mas os princípios e valores de uma geração de pessoas que estão entrando para a história como uma geração fraca, pobre, omissa, sem identidade, sem os seus princípios e sem os seus valores. Cada cristão que mesmo sem intenção se opõe a qualquer pessoa que se identifica com essas causas, as causas políticas, as causas sociais, as causas dos meios de comunicação. Cristãos que ocupam esses espaços enfrentam esses oponentes de dentro da própria igreja. Todos esses cristãos que às vezes se opõem a isto, se levantam contra esses homens e mulheres que trabalham em prol do reino de Deus ocupando esse espaço, são instrumentos desse sistema, instrumento de destruição, instrumento que causam prejuízos ao reino de Deus. E isso de forma a contribuir sistematicamente. É muito perigoso. O que precisamos é de pessoas que estejam preparados, como disse o apóstolo Pedro, para responder a respeito da vossa esperança. O apóstolo Paulo também vai dizer em Romanos capítulo 12, versículos 1, 2 e 3, que nós precisamos sermos transformados pela renovação do nosso entendimento. A sua mente precisa ser transformada. Você precisa estar preparado para lutar contra esse inimigo invisível, mas que atualmente tem levado milhares de pessoas
ao caminho da destruição. Que Deus tenha misericórdia da sua vida. Ore pelo nosso país, pelas nossas autoridades. Esteja preparado para ocupar esses espaços. Você que é jovem, você que está estudando, você que está na casa de Deus trabalhando. Esteja preparado para ocupar esses espaços com luz antes que as trevas venham predominar. Deus abençoe a sua vida.